Hoje eu vou te ensinar como você pode salvar o seu processo da revisão da vida toda. Meu amigo aposentado, minha amiga aposentada. Primeira coisa, você vai consultar o andamento do seu processo através da consulta pública. E você pode fazer isso de duas maneiras. A primeira é colocar no Google consulta processual e aí você digita o TRF em que o seu processo está correndo. TRF 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Você consegue consultar o andamento através do seu nome completo, do seu CPF. Você não precisa necessariamente saber o número do seu processo. Caso você saiba, melhor ainda. Só que você pode fazer a consulta pública através, da utilização do seu nome ou CPF. Eu também vou deixar fixado aqui na descrição do vídeo todos os links de consulta pública de todos os TRFs. Então você pode aí identificar o seu TRF, clicar no link e fazer a consulta do andamento processual, ok? Agora, preste muita atenção nisso daqui. Você consultou o seu processo e aí viu a última movimentação. Processo suspenso ou processo sobrestado. Pode ficar momentaneamente tranquila, porque o seu processo está parado, certo? Não houve ali a prolação de nenhuma sentença de improcedência. Caso você consulte, e verifique que o último andamento é exatamente este, processo suspenso ou processo sobrestado. Agora, se você consultar o seu processo e viu lá, julgado improcedente, proferida sentença de improcedência, você tem que tomar uma atitude. Porque o juiz, de forma, na minha visão, na minha opinião jurídica, retirou a suspensão do processo de maneira ilegal e proferiu uma sentença de improcedência. E isso, pessoal, infelizmente também pode acontecer para os processos que tiveram a sentença de improcedência em primeira instância, o INSS recorreu e o processo estava lá aguardando o desfecho, já no segundo grau, ou na turma recursal, ou no tribunal, e ali o desembargador, o relator, achou por bem retirar a suspensão, já chegou o caso aqui no escritório, exatamente dessa maneira que eu estou falando aqui para vocês, e deu uma decisão monocrática, acolhendo o recurso do INSS e julgando o seu processo improcedente. Então você precisa ter muita atenção, independente do seu processo ainda estar em primeira instância, com o juiz de primeiro grau, ou caso você já tenha tido uma sentença de procedência e o INSS tenha recorrido, ele tenha ido para a segunda instância. Então você precisa identificar julgado improcedente. Doutor, e aí? Eu acabei de verificar que meu processo foi julgado improcedente. Vamos lá. Já apareceu aí no andamento baixa arquivados ou arquivado definitivamente? Se isso tiver acontecido, o que significa dizer? Que não houve apresentação de um recurso, certo? Os advogados deveriam sim ter, minha visão, pessoal, minha opinião jurídica, deveriam ter apresentado recurso para não deixar a sentença de improcedência transitar em julgado e o processo ir para o arquivo. Se isso daqui aconteceu, neste momento, o seu processo da revisão da vida toda está morto, certo? Se você não tomar nenhuma atitude, ele, infelizmente, não vai ressuscitar sozinho e você não vai ter direito, lá no final, quando nós tivermos a modulação de efeitos, caso seja positiva, para abarcar o direito das 103 mil ações que entraram antes ali do julgamento das ADIs, infelizmente você não terá direito. Agora, doutor, eu verifiquei que o meu processo foi julgado improcedente, só que ainda não apareceu ali um andamento baixa arquivados ou arquivado definitivamente. Pode ser que você ainda esteja com um prazo para apresentar o recurso. E aí, qual a orientação que eu te dou? Você precisa conversar com o seu advogado, com a sua advogada, com o escritório de advocacia que está representando os seus interesses e verificar se eles estão sabendo do andamento e o que é que eles pretendem fazer. O mais aconselhado é apresentar o recurso, certo? Só que todos os dias eu tenho recebido mensagens no WhatsApp e vocês mandam para mim o teor das conversas de que os profissionais não querem recorrer. Com todas as letras eles afirmam que não vão recorrer, não tem mais nada que possa ser feito.
Inclusive, pessoal, alguns profissionais, de forma até grosseira, sabe, umas coisas assim, que uma relação cliente-advogado não deve existir. Infelizmente, eu tenho visto mensagens que vocês me mandam no WhatsApp, mandam aqui para o WhatsApp profissional do escritório, com até um tom de grosseria, né, por parte de alguns profissionais, né, o que é um absurdo. O essencial é você entender que, se o seu processo ainda não foi arquivado, pode ser que você ainda esteja ali com uma janela para apresentar um recurso. E chegou um caso aqui no escritório exatamente assim, né, que o cliente, né, que estava sendo representado por outro profissional identificou que o processo dele tinha sido julgado improcedente, mas ainda não tinha sido arquivado, entrou em contato com o profissional, né, e teve a resposta negativa, né, de que não iriam oferecer o recurso. E a gente conseguiu ali, aos 49 do segundo tempo, numa emergência, né, num trabalho incansável, a gente conseguiu fazer o recurso, apresentamos e conseguimos salvar este processo da revisão da vida toda, de uma sentença que transitasse em julgado. Nós apresentamos o recurso, né, e agora, logicamente, teremos ali um tempo, né, para o INSS apresentar as contra-razões e depois a desembargadora decidir. Mas a gente conseguiu, ali aos 49 do segundo tempo, salvar. Se o seu processo foi arquivado, vamos lá, presta muita atenção nisso daqui agora. Doutor, a gente consegue desarquivar o processo? A gente consegue salvar? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Tem. Sim, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada. Tem. O profissional que acha que não tem nada que possa ser feito, ou que afirma, né, com absoluta certeza de que nada pode ser feito para as sentenças de improcedência que já transitaram em julgado e o processo já foi arquivado, eles não sabem do que estão falando. É por isso que é muito importante a gente continuar estudando, né, cara no livro. Não só o livro, pessoal, uma pós-graduação, estudando os precedentes do STF, estudando as decisões dos tribunais, para que a gente tenha recurso, para que a gente saiba o que precisa ser feito. Muitos profissionais não sabem, e é muito triste que a advocacia ela esteja dando uma guinada para baixo. A gente precisa elevar o nível da advocacia. Não importa se o seu processo estava caminhando ali no Juizado Especial Federal, certo? A gente tem como reverter também no Juizado Especial Federal, apesar da lei, né, dos juizados do rito sumaríssimo, ela trazer no artigo 59, né, que não caberia ação rescisória, o STF abriu um precedente, inclusive recente, para a gente conseguir rescindir decisões, né, sentenças que não cabem mais recurso, também no Juizado Especial Federal. Na Justiça Comum Federal já era muito tranquilo. Tendo motivos, né, a gente com fatos e fundamentos jurídicos, sempre foi muito tranquilo a proposição de ação rescisória em relação aos processos que estavam tramitando na Justiça Comum Federal. O grande problema era rescindir, né, desconstituir, desfazer sentenças que transitaram em julgado nos juizados especiais federais. Mas o STF abriu um precedente, certo? O advogado que continuou estudando, que se atualiza, sabe do que eu estou falando, do precedente que eu estou falando, e nós também já tínhamos decisões de turmas recursais e de tribunais admitindo a ação rescisória também para sentenças ali que vieram dos juizados especiais federais. E não é só isso, pessoal. Não são somente petições e ações que devem ser propostas para ressuscitar os processos com sentenças de improcedência. É preciso que o advogado atue marcando uma diligência, né, marcando um agendamento, um atendimento, seja com o juiz, com o desembargador, né, com o assessor, com o diretor da vara, não interessa. A atuação ela precisa ser multitarefa. O advogado, no momento de tentar salvar um processo que teve uma sentença de improcedência na revisão da vida toda, tem que praticar todas as ações necessárias. Isso não é uma garantia, pessoal. Nunca
eu nunca vendo uma ilusão, certo? Todo mundo que já entrou em contato aqui com o escritório com sentenças de improcedência, a minha conversa é sempre a mesma. A gente pode tentar rescindir a sentença, mas a gente não pode garantir que nós teremos sucesso. Por quê? Vai depender do julgamento de outras pessoas. E quando qualquer coisa depende de uma decisão de outra pessoa, pessoal, a gente não tem como garantir que o juiz, o desembargador, ele vai ter um entendimento, certo, favorável ao aposentado. Agora, existem recursos e ações que podem ser feitas, e elas devem ser feitas. Por quê? Imagine que o seu processo está com uma sentença de improcedência. Se você não fizer absolutamente nada, seu processo já está morto hoje. Ah, doutor, mas no final, se o STF ali modular efeitos, garantir o direito, os juízes que deram sentenças de improcedência, de ofício, eles não vão, opa, eu dei uma sentença de improcedência aqui, mas o STF modulou positivamente, agora eu vou conceder o direito? Não, pessoal. Esqueça. Até porque nós temos um prazo. As ações rescisórias, elas possuem um prazo de 2 anos, certo? A partir ali do trânsito em julgado, da sentença de improcedência, você tem que entrar com a ação rescisória dentro do prazo de 2 anos. E o precedente que o STF abriu para rescindir sentenças de improcedência nos juizados especiais federais, o próprio STF também fixou a tese de que o prazo é o mesmo da ação rescisória, 2 anos. Então, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, se você teve uma sentença de improcedência, e pessoal, todos os TRFs já tiveram sentenças de improcedência, né? E a cada dia mais sentenças, porque o juiz retira a suspensão, julga o processo improcedente, ninguém faz nada, né? Porque é difícil, né? É um caminho que não é simples, não é fácil. Ele se sente à vontade para proferir mais sentenças de improcedência. E aí a gente está virando, né, está virando uma bola de neve. E o meu escritório, a gente fechou aqui, a gente só está trabalhando com salvamento de revisão da vida toda e cálculos da revisão do direito adquirido. Né, a gente parou completamente todas as outras operações, nós estamos focados, né, como se fosse uma UTI aqui, pessoal, né, de tentar mesmo salvar e evitar que mais e mais sentenças de improcedência transitem em julgado. Né, e quanto mais a gente conseguir rescindir as sentenças que já transitaram, melhor, porque aí a gente desestimula, né, que aquele juiz continue retirando a suspensão dos processos. Bom, pessoal, é isso. Se você seguir um passo a passo, se você consultar o seu processo, verificar com o profissional que te acompanha, né, o que ele vai fazer, se ele vai fazer, o que pode ser feito, você ainda tem uma chance, né, de continuar esperando o final do julgamento da revisão da vida toda. Que certamente, né, e isso eu tenho colocado aqui nas minhas petições e nas conversas com os juízes e com os desembargadores, 99% dos processos que continuarem suspensos, no final eles vão ter ali o direito concedido. Mas vai ser um absurdo jurídico com aquele 1%, certo, das 103 mil ações em que os juízes retiraram a suspensão e deram sentenças de improcedência. Isso é um absurdo, é o mesmo direito. Não interessa se o seu processo está correndo no Juizado Especial Federal ou na Justiça Comum Federal. Não interessa o valor da causa. O seu proveito econômico. Não interessa se o retroativo vai ser de 10, 20, 30 ou de 200, 300, 400. O direito é o mesmo. Então o tratamento tem que ser o mesmo. É por isso que eu gravei esse vídeo aqui com muito carinho para você, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, que tem processo em andamento, você não seja surpreendido no final. E, pessoal, infelizmente isso vai acontecer. Por mais que eu grave vídeos aqui, por mais que a gente atue tentando salvar o processo da revisão da vida toda, sempre vai ter aquele aposentado que não sabe disso, né, que não faz ideia de que o seu processo foi julgado improcedente, mesmo com a determinação da suspensão nacional. Isso, infelizmente, ele só vai descobrir quando finalizarmos o julgamento das ADIs 2110 e 2111 e também do recurso extraordinário. Quando chegar a notícia que o STF modulou efeitos e permitiu o pagamento para todos que entraram com a ação antes do julgamento das ADIs, muitos aposentados vão sofrer
porque vão descobrir naquele dia, primeiro, o processo foi julgado improcedente, segundo, que eles perderam o prazo para tomar qualquer atitude, para tentar rescindir as sentenças de improcedência. Né? Isso vai acontecer, infelizmente. Então, eu estou me dedicando e me esforçando para tornar esse assunto cada vez mais público. Né? Por isso que eu te peço, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, se ainda não curtiu o vídeo, curta, compartilhe para que mais aposentados saibam como consultar o seu processo, o andamento do seu processo e o que fazer. Né? No momento que você... Talvez você consulte hoje, o seu processo está tranquilo, está suspenso. Daqui a duas semanas, você precisa consultar novamente. Vai que excelência, daqui a 2 semanas, retira a suspensão do seu processo e julga improcedente. Então, os vídeos que eu estou gravando aqui no canal estão bem direcionados, pessoal, para que a gente não sofra, né, e principalmente você aposentado, você aposentada, não sofra com retiradas ilegais da suspensão nacional. Porque, mesmo que seja pouco o aumento na renda mensal inicial, mesmo que você tenha poucos valores para receber de retroativos, eles importam. Para quem está aguardando aí há tanto tempo, qualquer acréscimo importa, é de direito e é devido. E a gente não pode deixar que pessoas que não estão tão conectadas com os direitos sociais atrapalhem a vida de milhares de aposentados que não aguentam mais aguardar a conclusão deste julgamento. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima. Fui!